Sérgio Humberto anunciou recentemente a candidatura à distrital do Porto do PSD. O autarca da Trofa, que está no último mandato, vai a votos no dia 24 de setembro. Hoje é convidado do Porto Canal. Sérgio Humberto, bem-vindo à Noite Informativa. O senhor tem apoio de todos os presidentes de Câmara desta, que é a maior distrital do país, do PSD. Eu gostaria de saber, quando afirma que houve sintonia com a nova liderança do partido, que condições é que existem neste momento para que tenha a coragem de avançar nesta candidatura e neste contexto político? Estela, antes de mais, obrigado pela oportunidade e é um gosto estar aqui neste programa e aqui no Porto Canal uma vez mais. Quando eu digo que estou em sintonia com a liderança nacional, com o novo Presidente Luís Montenegro, porque revejo completamente naquilo que deve ser o partido. Hoje, por exemplo, e espero que mude muito rapidamente, é mais difícil ser militante do PSD do que abrir uma conta bancária. E porquê? Por toda a exigência de documentação que era necessária. Portanto, havia interesse com que o PSD fosse um partido pequeno no número de militantes. Mas isso era um interesse dentro de portas? Era um interesse dentro de portas, como é óbvio. Quanto mais pequeno for o partido, mais fácil é de controlar. Quanto maior for o partido, como somos, portanto, mais pessoas envolvidas, mais elementos da sociedade, de interclassistas, portanto, cria aqui uma enorme vaga de força do partido. É este partido que nós queremos. É um partido maior, aberto à sociedade e a trabalhar em prol da população, porque o nosso Deixe-me foco... só aproveitar, quando fala de excessiva burocracia e de alguém que queria controlar mais o partido, está a referir-se a alguma direção em particular? À última do Rui Rio, às anteriores? Foi uma sucessão de... Eu não tenho medo das palavras, foi nos últimos 4 anos. Houve, no fundo, um conjunto de normas que foram colocadas no regimento e adotadas procedimentos que era muito difícil uma pessoa refiliar-se no PSD porque se esqueceu de pagar cotas ou então introduzir novos militantes que demoravam 12 meses a serem aceitos pela direção nacional. Isto não é possível em pleno século XXI e no Partido Democrata como é o PPD-PSD. E então, porquê é que este é o seu momento político? Este é o meu momento político por variedíssimas razões. Porque há uma sintonia com a liderança nacional, porque nós temos a consciência que está a chegar um momento importantíssimo das autárquicas em 2025, onde o PSD já teve a maioria das câmaras municipais. Hoje, infelizmente, apenas lideramos 5 autarquias. O PSD, que tem uma grande implantação na região norte do país, nas regiões autónomas, no centro, não tanto no Alentejo, e que já perdeu no Algarve. E, portanto, estou aqui disponível para contribuir para termos um PPD-PSD mais próximo da sociedade civil, que é isso que nós pretendemos. E trazer uma questão que é fundamental, é o debate ideológico. O PPD-PSD tem que ser à moda de Sá Carneiro. Tem que ser um PPD-PSD interclassista, onde somos o partido dos agricultores, dos enfermeiros, dos canalizadores, não dos que roubam catalisadores. Somos o partido dos professores, somos o partido dos pobres, somos o partido da classe média que quer crescer. E porquê é que esse debate ideológico não tem sido feito? Ele já foi tentado várias vezes. O país tem feito muito debate ideológico em torno da política. O PSD, porquê é que ainda não conseguiu fazer esse debate aprofundadamente? O PSD tem um rumo muito bem traçado. O problema é que muitas vezes esse rumo foi esquecido. O PPD-PSD não é só o partido das contas às direitas, das contas certas. E isto remonta ao período da Troika, em que o primeiro-ministro, presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, teve que colocar aquilo que disse à Carneiro muitas vezes, o partido à frente, nunca à frente do país, portanto, o país esteve sempre à frente e foi medidas difíceis que tiveram que ser tomadas devido à Troika que nos trouxe o governo socialista. O PPD-PSD é aquele partido que trouxe o 14º salário à população. O PPD-PSD é aquele que possibilitou mais órgãos de comunicação social que não fossem dominados pelo Estado. O PPD-PSD é aquele que quer que
quanto mais forte for o tecido privado, mais rico é o país. O PPD-PST é aquele partido que não quer que o país seja só Estado e turismo. Quanto mais forte e quanto mais existir em classe média, mais forte é o país, mais riqueza produz o país. O PPD-PST tem que claramente abrir-se à sociedade civil, defender os seus valores interclassistas, humanistas, envolver todos, onde ninguém fica para trás. Eu entendo aquilo que diz e gostaria também que me explicasse então qual será a posição, por exemplo, de figuras dentro do partido como Alberto Machado, que não quis concorrer ao último mandato, o senhor para já é o único candidato, que o apoia de resto e que houve um candidato como o Sérgio Humberto dizer que quer fazer uma revolução laranja no distrito, ou seja, aquilo que aconteceu até agora não foi bem feito. Não tem a ver com isso. Há momentos e há timings. O Alberto Machado é uma pessoa amiga, de quem eu tenho a maior consideração, apanhou um momento difícil do partido, momentos onde era difícil fazer política em 2 anos de pandemia e, portanto, e onde muitas vezes as secções e as distritais eram desrespeitadas pela direção nacional. Portanto, viveu momentos muito difíceis. Quando o Alberto Machado decidiu ser candidato há 4 anos atrás e quando recolheu junto de mim o apoio, alertei-o para esse facto, que ia passar momentos difíceis no partido. E, portanto, eu tenho que enaltecer pessoas que, mesmo não conseguindo os objetivos, que trabalharam em prol do partido e tentaram reforçar e tornaram aquilo que era possível fazer. E este é o momento, fazendo a Revolução Laranja, ou o que é que eu pretendo da Revolução Laranja, é mesmo isto, é o PPD-PST estar mais próximo da população, ser mais uma voz ativa em defesa do Norte, contra o centralismo do Terreiro do Paço. E quando digo isto, para não ser mal interpretado, eu não sou contra os lisboetas, eu sou contra os alisbonados. São aquelas pessoas do Norte que, quando têm certos cargos nacionais de governo, esquecem-se das suas raízes e se rendem ao lobby de Lisboa. Portugal não é só Lisboa. Portugal é quando o norte do país cresce, cresce o país. E o que o leva a acreditar que tem condições para fazer com que haja uma mudança política no distrito? E estou particularmente a falar, obviamente, da influência que o PSD tem no território neste momento. Coragem, trabalho, a equipa e gente que não olha para o umbigo e que está disponível a trabalhar em prol de um partido democrático e em prol da região e do país. E o PSD não é centralista? O PSD não é centralista, nunca o foi. A grande força do PSD sempre foi o poder local. Enquanto o Partido Socialista teve mais anos de governação a nível do Estado Central, o PPD-PST sempre foi um partido mais de autarquias. Das poucas vezes que nós lá tivemos, governamos uma vez, no fundo, num estado normal do país, que foi com o Cavaco Silva, onde houve a maior evolução e onde as pessoas mais enriqueceram, ou seja, aumentaram a sua qualidade de vida, e o PPD-PST tem que ser isto, tem que ser o PPD de Sá Carneiro, tem que ser o PPD de Cavaco Silva, e que estou convencido que será o PPD como Primeiro-Ministro de Luís Montenegro, que está a trabalhar e que vai trabalhar para voltarmos a demonstrar e a conquistar a confiança da população portuguesa. Luís Montenegro tem uma posição sobre o referendo, que não apoia a realização do mesmo, o referendo à regionalização em 2024, conhecido que é o seu posicionamento sobre o tema. E sendo um lutador contra o centralismo, não o deixa desconfortável poder vir a assumir uma distrital de um partido que rejeita esse mesmo referendo e que é acusado, mais uma vez, de deixar cair este assunto. Estela, nós temos a consciência de que há momentos em que se deve falar sobre regionalização. Eu sou um regionalista convicto. Eu não votei em 1998 na regionalização, antes tivesse partido 2 dedinhos, porque eu hoje estava com os dedos curados e havia regionalização. Tem existido várias falácias, porque a regionalização vai criar mais cargos políticos. É mentira. A regionalização não vai criar mais cargos políticos ou mais taxos políticos. Eles já existem. Hoje um Presidente de Câmara
Não adianta reunir com o delegado da ARS, ou por mais educado que seja o delegado da DGEST, ou com a Delegação Regional de Cultura, porque está tudo centralizado em Lisboa. Hoje, um Presidente de Câmara, e eu já o fiz nos primeiros anos de mandato, eu ia negociar fundos comunitários, ou através da área metropolitana, ou através da CCDRN. Hoje nós temos que ir a Lisboa negociar esses fundos. A questão que o nosso Presidente disse foi o momento da regionalização. Porque nós percebemos a posição do Presidente da República. O Presidente da República é um antirregionalista. Aliás, já o fez quando era Presidente do PPD-PST em 98, que o PST e o CDS foram os únicos partidos que não tiveram a favor da regionalização. Mas uma coisa não colide com a outra. Aquilo que ele disse foi o momento. E é um momento muito difícil porque as famílias estão a passar. Mas Portugal tem vivido em vários momentos difíceis. Qual é que será o momento certo, se é que ele vai chegar, na ótica do PSD? Tem que chegar esse momento certo. Portugal tem capacidade para se tornar um país mais desenvolvido. Nós não podemos nos resignar a ser as últimas carruagens do comboio. Nós temos que estar nas carruagens da frente no desenvolvimento. Nós temos que adotar políticas como adotaram os países da Escandinávia, da Europa Central, bons exemplos como a Suíça, como a Alemanha, como a Luxemburgo, e, portanto, apostando naquilo que eu disse, que é o dar, no fundo, primazia às pessoas que querem crescer e que as pessoas têm que ter a igualdade de oportunidades. E esse momento tem que chegar. Porque Portugal, se continuar a ter uma dívida pública pesadíssima, que é das maiores do mundo, como tem, não vai crescer. Se Portugal não fizer reformas na justiça, não vai ser esse país que nós queremos. Se o SNS continuar a deteriorar como tem deteriorado por questões ideológicas de alguém que está à frente do Ministério da Saúde, nós não vamos ter esse país que todos nós ambicionamos. Vamos ter um país mais fraco e mais pobre, onde os jovens vão ter que procurar realmente fora. Nós não podemos, uma pessoa que ganha 1.300 euros líquidos não pode ser considerada para o Estado Central uma pessoa rica. E hoje uma pessoa que ganha 1.300 euros para o Estado Central é uma pessoa rica. Agora, digam-me lá em casa, quem ganha 1.300 euros, com os preços de combustíveis que estão, o gás como está, a eletricidade como está, quem quer constituir família, comprar uma casa ou arrendar a casa, se isto é possível, nós temos qualidade de vida. Aquilo que os portugueses hoje estão a fazer, a maioria deles, exceto os milionários, eles estão a sobreviver, eles não estão a viver. E o que poderia fazer o PSD diferente? O PSD é um partido reformista. As grandes reformas que aconteceram durante a nossa democracia, porque o PPD-PSD não é um partido de extremos. O PPD-PSD, nós estamos muito bem localizados na social-democracia e sabemos muito bem, nós não somos um partido de extremismos. Aliás, somos um partido que defende a integração na União Europeia, que defende a NATO e que defende o euro. E nós temos partidos, infelizmente, com assento na Assembleia da República, que são contra Portugal estar na União Europeia. Infelizmente, se não entrassem os fundos comunitários que estão a entrar, o que é que seria da nossa vida? Que são contra o euro e que são contra a integração de Portugal na NATO. Mas há partidos que são mais claros, por exemplo, em relação a esse assunto que estávamos a falar há pouco, da regionalização, e o PSD ainda não clarificou essa matéria, falou apenas do referendo. Não era importante o líder do seu partido vir dizer claramente, até porque se o Sérgio Humberto for eleito Presidente da Distrital, não quer saber o que pensa o líder do seu partido para defender o próprio partido, os órgãos distritais, em relação ao centralismo? Eu sei o que é que pensa o líder do meu partido, perfeitamente. Agora, o líder do meu partido está focado em rapidamente ajudar o país a sair desta recessão que aí está e que vai chegar em força e vai entrar pelas portas da nossa casa e que está oculta e que nós não podemos andar com propaganda a dizer que não vai acontecer, porque já está a acontecer. E está focadíssimo naquilo que são as reformas que são necessárias para o país, dando demonstrações, como já o deu relativamente ao SNS, e soluções muito práticas para os médicos de família, e, portanto, ele está focado nessa questão. E se nós estamos a caminhar para um precipício,
nós temos de ter a consciência que a regionalização, ou o referendo, ou este debate, há debates mais importantes que a regionalização. Mas eu vou continuar, porque somos de um partido livre e que não temos que pensar todos da mesma forma, que a regionalização vem reforçar a equidade e o equilíbrio entre o país. E esta luta contra o centralismo que eu lhe estava a falar, do Terreiro do Paço, tem que ser feita todos os dias. E não é ser só feita através da descentralização. Tem que haver mais vozes do Norte, cada vez mais, e é essa voz que o PSD do Porto quer juntar a muitas outras neste combate ao centralismo, com ou sem regionalização. Mas vamos trabalhar todos os dias para que, com que haja regionalização e que seja um futuro. Independentemente dos mapas. Depois vamos fazer esse debate que deve acontecer. Agora, se neste momento os portugueses estão a passar por muitas dificuldades e vêm em momentos difíceis, nós temos que nos focar nesse e o PSD tem que dar essas soluções ao país e estar preparado, apesar de termos uma maioria absoluta, para, se for chamado a governar bem, para todos e, sobretudo, para dar um futuro melhor a toda a gente, quer aos mais experientes, quer aos nossos mais jovens, quer às pessoas das faixas etárias intermédias, quer às nossas crianças. Porque deixe-me dizer isto, Stella, e o Presidente do Partido pensa desta forma, eu penso disto, já o disse muitas vezes. Quem está na política e quem está na função pública deve fazer uma coisa que eu acho que é necessário. Um político deve governar para gerações e não para eleições. Infelizmente, há muitos políticos que não dignificam este cargo e que governam mais para eleições e não para gerações. Nós, nesta curta vida, cá estamos e cá passamos, temos que deixar o nosso marco na política. Nós estamos a fazer uma missão pública, porque não somos obrigados a fazer. Eu amo aquilo que eu faço, enquanto Presidente de Câmara, e dificilmente vou encontrar outra profissão que se possa, nesta missão que eu estou a dizer, que é ser autarca, que é trabalhar em prol da população e em prol de todos. E, portanto, tendo este princípio que um político deve governar para gerações e não para eleições, é esta a raiz, é este o caule, é este o tronco, é este as folhas que faz, no fundo, vibrar aquilo que é o PPD-PSD. Os apoios que tem fazem-no acreditar que vai, de facto, conseguir arrumar a casa no PSD Porto? A casa no PSD Porto, o PSD Porto hoje é a maior distrital do país, mas também temos que ser a mais ativa. Nós temos que ser interventivos na questão da TAP, que não beneficia claramente o Norte. A TAP devia, como já disseram várias pessoas, e esta afirmação não é minha, devia ser os transportes aéreos de Lisboa, porque nós todos estamos a pagar para isso. E como tinha um cartaz muito bem feito de um outro partido, que eu nem simpatizo tanto, que nós todos devemos apertar o cinto para pagar a TAP e, portanto, nós temos que ter uma intervenção muito focada naquilo que é o nosso distrito e a força do nosso distrito. E a força destes 18 concelhos que compõem o Distrito do Porto podem ajudar muito a mudar o norte do país e ajudar Portugal. E nós queremos juntar essa voz. Como é que se faz isto? Questiona-me a Stella. Com trabalho, com um adjetivo que é classifica o que é determinante num político. E com pessoas novas, como muitos dos militantes do PSD com e rostos, alguns destacados aqui do Porto sempre defenderam. Com rostos novos muitas vezes na política, não é na idade, porque há gente que é fundamental e que são pessoas mais experientes para ajudar a colocarmos... O Sr. João Bessa já está em condições de dizer se já tem uma lista ou alguns nomes... eventualmente vindos da sociedade civil, que conseguirá arrastar para a política? Temos. Não lhe queria dizer, porque já tenho tido muitas reuniões, obviamente nós queremos ouvir as associações, nós queremos ouvir os sindicatos, nós queremos ouvir a sociedade civil no seu todo, para aí podermos ser mais fortes e estamos próximos da realidade. Conhecer muito bem o tecido empresarial, conhecer muito bem as necessidades das pessoas, para caracterizar muito bem a nossa região. Porque só com um diagnóstico bem feito é que nós podemos tomar as medidas e um programa correto. Eu não posso anunciar a minha lista por uma questão. Mas já está fechada? Não, não está fechada. Muito longe disso. Muito longe disso. Eu vou fechar a lista nos últimos dias. Aquilo que eu estou, no fundo, a angariar são apoios e agradeço a toda a gente que tem demonstrado os apoios à candidatura. Aquilo que eu pretendo é claramente agregar o partido, organizar o partido desde os núcleos das secções à distrital, existir
obviamente, muitas reuniões, mas existir muito contacto com a população e perceber qual a realidade que nós estamos, no fundo, a passar e projetar aquilo que será a nossa região e o nosso país para os próximos 10, 20 anos, que é isso que é fundamental. E está à espera que seja candidato único? Olha, estou a trabalhar como se não fosse candidato único, mas também estou a trabalhar tentando recolher os apoios que eu acho que são determinantes. Se me falar se a unidade é importante, é. A unidade, não unanimismos. Eu nunca vou reunir os consensos de toda a gente, isso é impossível. Eu vou ter que tomar escolhas na formação da lista. Eu vou ter que apresentar ideias muito claras no programa, que não são consensuais, mas vão ser aquelas que a equipa vai defender e que achamos que é o melhor para o Norte e para o país. Que nós queremos somar, nós não queremos subtrair. Nós queremos ser uma força, claramente, que torne o Norte mais forte, os nossos concelhos do Distrito do Porto mais fortes e que o nosso país, obviamente, que tenha um futuro risonho. É esse o objetivo. Sérgio Humberto, muito obrigada por ter estado Muito nesta obrigado. edição do Porto Canal na qualidade de candidato à presidência da Distrital do PSD Porto.